Oi. Sejam muito bem-vindos à Semana de História 2022. Agradeço a vocês que estão aí vendo pelo Zoom, agradeço a vocês que estão presencialmente, é muito importante a presença de todas as pessoas aqui, ainda mais assim depois do domingo, né, que estamos das eleições, as pessoas talvez não possam ter falecido, a grande vitória aí, estou muito feliz por poder ver hoje com vocês. Bom, vamos começar as apresentações. A primeira apresentação é a Bruna. O tema dela é a Marcha para o Oeste como projeto brasileiro, entendendo as percussões buscando a verdadeira identidade do olhar. Então, pode começar. Obrigado. Primeiro, agradecer a honra de estar aqui, um evento muito importante, como o nosso amigo lembrou depois do evento de ontem. Apesar de eu achar particularmente difícil feriado, né? A gente tinha que estar na rua festejando, mas faz parte do trabalho. O que eu vou apresentar a vocês é um escopo de um trabalho que eu desenvolvi num curso, numa disciplina optativa do mestrado, né? Me apresentando. Eu sou Bruna Lacerda, sou mestranda em História pelo PPHR, que é o programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural no Rio de Janeiro. E aí, essa optativa, ela tinha por pretensão falar sobre a política, falar sobre as questões culturais nas duas primeiras décadas do início do século XX. E aí eu também acho importante, pode passar por favor, apresentar um pouco. Eu acho que eu pulei, então volto. Sobre a minha pesquisa. E aí vocês vão entender qual é a ligação que tem entre a minha pesquisa e a temática que eu estou trabalhando. Eu estudo indígenas na República e o título da minha pesquisa, do projeto de dissertação é O Instituto Vence de Acuí, um relacionamento interracial de 1940 a 1952. E aí a Marcha para o Oeste é um momento onde eu parto princípio para analisar o caso. E o que foi esse caso? Foi a relação entre, não sei se vocês já ouviram falar, uma indígena chamada de Acuí Calapalo, da região central do Brasil, com um sertanista chamado Aires Cunha. Esse sertanista era gaúcho e participou da Marcha para o Oeste. E foi por conta desse projeto que eles se encontraram, casaram na Candelária. Foi um dos maiores eventos do período varguista, porque foi usado como máquina de promoção do governo. O casamento aconteceu na Candelária, reuniu 15 mil pessoas e foi um escândalo midiático. Não vou me aprofundar, posso ficar até amanhã falando da minha pesquisa, mas aí é para vocês entenderem a ligação e o ponto de partida. E aí a gente precisa começar a pensar o que foi a marcha. Por quê? A Marcha para o Oeste, apesar de ser um evento extremamente importante na história do Brasil, principalmente no que tange a questão da terra, e também bastante explorada na academia, a gente não vê no ensino de história. Quem aqui teve aula sobre Marcha para o Oeste? Alguém aqui já ouviu falar da Marcha para o Oeste? Já ouviu falar? Eu vou falar muito por alto. Muito por alto. Então, apesar da importância, a gente não vê no cotidiano, a gente não aprende dentro de sala de aula sobre a marcha e a influência que ela teve e como a gente configurou o território nacional. E aí, a marcha, basicamente, a partir de uma visão panorâmica, foi um projeto criado durante o Estado Novo, em 1940, com a intenção de fazer o quê? Penetrar nos territórios nacionais, principalmente nas conhecidas áreas vazias, com o intuito de integrar a região central do Brasil com o restante do país e levar, junto com essa política, progresso e civilidade. E aí a gente entra numa questão principal. Como é que isso foi feito? Foi usado um recurso extremamente poderoso do Estado Novo, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né, um órgão super importante, que vai atuar não só para disseminar o que foi a marcha, e fazer basicamente o que eu fiz agora no começo, falar, olha, a marcha é isso, para a população, mas também traçar os caminhos possíveis para se projetar o
uma identidade nacional ideal. Isso é muito importante, porque essa é a questão central da marcha. É entender e tentar configurar um tipo de brasileiro. Tá bem? E aí, apesar da galera falar assim, olha, são espaços vazios dentro do Brasil. É importante lembrar que, e aí vem a questão do Brasil, né? O Brasil não é fácil de se entender, mas não simples. Apesar deles considerarem áreas vazias, eles reconheciam que haviam indígenas naqueles locais. Peraí, nem como é que fica isso? Simples. Os indígenas eram capazes de civilizar algum lugar na visão deles? Não. Né? Porque os indígenas eram o quê? Seres incivilizados, selvagens, inadequados para a modernidade. Então, o que eles vão fazer com esses indígenas? Bom, vamos capacitá-los. Como é que eles vão capacitar? Transformar esses indígenas em trabalhadores rurais. E aí, aquela terra que era vista pelo modelo capitalista como improdutiva, porque a lógica de produção indígena é totalmente diferente da nossa, ela vai começar a ter que se tornar produtiva sob os olhos do Estado, a partir do ensinamento de técnicas agrícolas. E aí, eu trouxe uma situação, uma fala do Vargas, para a gente ler juntos, sobre a Marcha para o Oeste, porque a gente tem uma perspectiva, uma ideia do que foi a marcha e como é que foi a intencionalidade acerca da marcha. E ele vai falar assim: desse modo, o programa de Rumo ao Oeste é o reatamento da campanha dos construtores da nacionalidade, dos bandeirantes e dos sertanistas, com a integração dos modernos processos de cultura. Precisamos promover essa arrancada sobre todos os aspectos e com todos os métodos, a fim de suprirmos os vácuos demográficos do nosso território e fazemos com que as fronteiras econômicas coincidam com as fronteiras políticas. Eis o nosso imperialismo. Não ambicionamos um palmo de território que não seja nosso, mas temos um expansionismo que é o de crescermos dentro das nossas próprias fronteiras. A partir dessa visão, a gente consegue esclarecer qual é o tipo de indivíduo nacional ideal. Não é só lógico que a gente tem um homem branco, camisa do Brasil, hétero, não é exclusivo do tempo presente. Esse ideal de homem já existia no Estado Novo. E ele remetia a quem? Aos bandeirantes. Se eu falar para vocês, galera, o grupo que mais financiou o projeto da marcha foram os empresários paulistas. Choquei alguém? Não, porque a gente consegue perceber que o bandeirante e a figura do bandeirante, trazendo para o resgate nacional, é para falar o quê? Olha, esses caras, eles formaram o Brasil, idealizaram o Brasil e foram capazes de construir aqui dentro desse território, que tinha tudo para dar errado, porque só tinha um bando de selvagens, um território com progresso e modernidade. Então, o que o DIP vai fazer? Vai falar assim, olha só, todos vocês que estão aqui, vocês podem se tornar um novo bandeirante. Olha que incrível. Quem vai querer ser uma figura relevante na história nacional? E aí vai começar a convocar as pessoas para participar da marcha e atuar para ser os novos bandeirantes do país. Pode passar. E aí, qual é o objetivo que a gente tem com esse trabalho? Primeiro, compreender o motivo da implementação do projeto, que culminou para isso, entender a marcha por meio do olhar do Aires Câmara Cunha, que é o sertanista que eu estou estudando. Aí aqui teve um errozinho, né? Vocês podem ver, refletir sobre a política de ocupação do território e analisar a polifonia dos discursos. Esse é o item que eu mais gosto e acho importante, porque é entender que na história do Brasil principalmente, quando a gente vai construir a narrativa, a gente não pode cair no erro de uma única voz. É isso que faz a história oficial. E a gente não está aqui comprometido para fazer uma história oficial. Isso significa que a gente vai ignorar a história oficial?
Não. Isso significa que a gente vai trazer a história oficial e problematizá-la e contestar. Isso, a polifonia entra para isso. E como é que vai acontecer no caso dessa pesquisa? A gente vai entender o discurso institucional, ou seja, barrista do Estado Novo, sem deixar de lado a galera que participou da Marcha para o Oeste e que viu o dia a dia. Show? E aí, passa para o próximo ponto. E aí, qual é o caminho que eu escolhi, nós escolhemos, para poder chegar até esses objetivos? Primeiro, pensar no pensamento social brasileiro. Quem é que está pensando a Marcha para o Oeste? É um carinha chamado Cassiano Ricardo. O Cassiano Ricardo é um grande mentor do Estado Novo. Ele, como um grande mentor do Estado Novo, vai formular o projeto da Marcha, vai projetá-lo e, não coincidentemente, ele é diretor do DIC. Então, vai saber fazer isso muito bem para que a população abrace a ideia da Marcha para o Oeste. Depois, a gente vai pensar em setorizar os acontecimentos. De que forma? Eu setorizo assim. A idealização da marcha é quando a galera se junta para pensar como é que ela vai acontecer, o que ela vai ser, o que ela vai significar. Aí a gente tem a implementação da marcha, né? Que aí eles dizem que é o quê? Que é quando finalmente ela sai do mundo das ideias e entra para o mundo concreto, que é a partir da expedição comprador Xingu, que é a criação dessa expedição que vai entrar ao Xingu e vai começar a fazer contato com os indígenas daquela região. E, por fim, a gente vai analisar as obras do Aires Câmara Cunha. Tá? Ele vai fazer diários, uma espécie de relatos, sobre o que ele vivenciou, sobre a trajetória de vida dele, o encontro que ele teve com a Jacuí e todo o clamor midiático que a relação dele teve. E aí, a gente chega, por fim, nos resultados da pesquisa. O que a gente conseguiu averiguar um percurso feito? Primeiro, a Marcha para o Oeste foi uma utopia do Estado Novo. Foi o sonho do Estado Novo em remodelar as relações no interior do país com os centros do país. Outra coisa é colocar o indígena em evidência. Positiva? Não necessariamente. Mas colocá-lo em evidência, mas a seu bel prazer também, tá? Porque vai usar aquele corpo, vai romantizar aquele indivíduo para dizer, olha, ele precisa ser domesticado. E quem vai fazer isso é o Estado. Além disso, você tem também os resultados, a gente conseguiu perceber como é que foi a influência da marcha no cotidiano, para além da visão política e institucional. Como é que ela se integrou entre as pessoas? Aí entra a importância do discurso. Por quê? O DIC ajudou a fazer com que as pessoas sentissem que elas estavam participando de uma nova bandeira. Tanto é que Aires relata que ele saiu em busca de se promover, criar um nome, um status, prestígio e também relevância histórica. Então, o sonho dessas pessoas era fazer um Brasil, construir um novo país. Isso também é um dos resultados. A intenção não é redescobrir o Brasil, porque redescobrir é a ideia de que algo já foi visto. Mas aqui na marcha, a gente quer criar um novo país, um novo ideal de Brasil. E, além disso, a gente tem também o anseio de a galera, o Aires, por exemplo, ele olhava para a marcha e via que seria uma oportunidade dele de projeção. E aí, quais são os caminhos que eles vão fazer para que eles consigam tentar dominar aquela população, aquele território? Políticas, como disse Vargas, imperialistas. Eis o nosso imperialismo. Ele vai usar e abusar do colonialismo para falar, olha, vocês chamam essa terra aqui de A,
manifesto mais livre. Não tem nome, porque você é um tutelado. Indígena é um tutelado. Então, se a pedra que ele estima é desconsiderada, por ninguém não tem valor. E isso vai acontecer durante todo o processo da Marcha para o Oeste, né? Objetificando, como eu falei, esses indígenas, em especial a de Jacuí, por ser uma mulher e ainda mais indígena dentro da capital federal. Bom, galera, obrigada, tá, pela paciência e pela escuta. Valeu. Muito obrigado pelo excelente trabalho. No final, a gente vai fazer algumas perguntas. Vou abrir perguntas aqui. Vou passar aqui a lista de presença, galera, que circular aqui, para você terminar. Só uma coisa, esqueci de nos agradecer antes, primeiro agradecer a galera da comissão, porque ajudou a acontecer, né, departamento de história. Então, foi muito importante a gente tirar conteúdo das apresentações. Bom, queria chamar agora o João Guilherme Gomes, do Sul, para poder falar do trabalho dele, skate livre e investimento, skateboard, direito à cidade e ocupação do espaço urbano carioca com presente. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é João Guilherme, eu sou aluno de graduação aqui da PUC-Rio. O nome da minha pesquisa é Skate Livre em Vias Públicas, Skateboard, Direito à Cidade e Ocupação do Espaço Urbano Carioca presente. Eu sou orientado pelo professor Rômulo Costa Matos, aqui do departamento da PUC-Rio. Bom, essa imagem aqui é a imagem de divulgação de um dos eventos que eu vou trabalhar, principalmente na minha pesquisa, o evento I Love 15, que promove, como o próprio lema diz, o skate livre em vias públicas. Bom, eu não vou me adentrar muito nisso agora, porque mais à frente eu vou, como eu falei, eu vou desenvolver melhor esse movimento. Beleza. O resumo da pesquisa, basicamente, nessa pesquisa eu procuro atender ao debate referente ao skateboard e suas implicações no núcleo urbano. Observando a relação dos praticantes com os demais grupos que coabitam a cidade, me propõe pensar na lógica de sua prática enquanto movimento social humano, discorrendo sobre sua apropriação dos espaços públicos e, por consequência, sobre suas manifestações no espaço da cidade. De forma a também explorar sua relação de conflito e negociações com o poder público no que diz respeito à sua prática no espaço urbano, servindo e unindo-se a movimentos de ocupação e resistência em prol do direito à cidade. Guarde esse nome, direito à cidade, porque vai ser muito importante para a confecção da pesquisa. Para me inserir nesse debate, trabalharei com a Praça 15, localizada na região central, do sítio histórico do Rio de Janeiro, mas também é local de importância para o skateboard enquanto prática identitária, visto sua presença como fator de transformação e apropriação do espaço urbano. Bom, galera, então, para introduzir aqui, bom, a Praça 15, como a gente sabe, ela foi palco de muitas histórias desde o período colonial, mas aqui o meu intuito hoje é abordar o contexto de uma luta que acontece no tempo presente e, assim, fazer uma referência à história do tempo presente no Rio de Janeiro, que é a área que eu trabalho. Bom, a história dos skatistas com a praça começa desde antes da legalização da sua prática. No final dos anos 90, especificamente em 97, o projeto Rio Cidade começou no mandato do prefeito César Maia, teve continuidade no projeto, mandato do prefeito Luiz Paulo Point. Ele tirou o mergulhão, ele implementou o mergulhão ali na praça e retirou o trecho da perimetral que cortava a Praça 15. Essa área que a gente conhece bem ampla da Praça 15, antes o trecho da perimetral que corta grande parte do centro, passava por lá e deixava aquela área ali um pouco inóspita, porque ficava embaixo de uma ponte, né? Enfim. E depois dessa remoção, todo o piso da praça foi reformado, foram adicionados mobiliários urbanos. Então, a praça começou a ser mais própria para a apropriação dos moradores, por consequência dos skatistas. Porém, junto com a intensificação da sua prática, depois dessas reformas, veio a sua proibição no ano de 99, por meio de um decreto municipal, na gestão do então prefeito Luiz Paulo Point, sob a alegação de risco à integridade dos pedestres e de vandalismo,
afirmando que sua prática danificava o patrimônio público. Bom, para falar um pouco sobre como era feita essa apropriação dos skatistas para a praça, eu trago aqui as contribuições da arquiteta Adriana Sansão Fontes. Ela escreveu a obra dela, O Skateboard na Praça 15 em Intermitência de Lugar, na época que o skate ainda era ilegal. Então, assim, ela fala muito sobre como era feita essa apropriação expandido da Guarda Municipal, como tinha toda essa questão de um planejamento subversivo para a prática continuar indo fora. E ela diz que chegam pouco a pouco deslizando seus skates, cumprimentando-se e começam a formar pequenos grupos. Aparentemente, todos se conhecem, certamente partilham da mesma paixão, o skateboard de rua. Logo, já somos uns 20 ou 30 praticantes, que se desprendem em todas as direções, ocupando o solo e todos os elementos construídos que se encontram pelo caminho. Embora estejam sempre atentos à vigilância, sabem que a essa hora a Guarda Municipal já se recolheu do local. Tem, portanto, algumas horas para a apropriação e desfrute da praça, espaço que nesse momento parece pertencer-lhes. Então, assim, eles se dividiam, uma galera ficava ali em direção às barcas, vendo se chegariam viaturas da Guarda Municipal, outras pessoas ficavam ali mais próximas à sede da Alerj. Então, tinham todo esse planejamento para a prática continuar em voga, mesmo visto a proibição. Os skatistas nunca aceitaram a proibição. A historiadora Andréa Casanova Maia, que foi muito importante para o andamento da minha pesquisa, que atualmente é professora do departamento da UFRJ, ela escreveu uma obra chamada Conquistando a Cidade com o Corpo, sobre memória, imagem, ruas e skate art. Essa obra aparece no livro História Oral e Direito da Cidade, Paisagens Urbanas, Narrativas e Memórias, organizado por ela mesma. E nessa obra, ela escreve em 2019, então já um pouco mais atual, e depois da legalização da prática, que acontece em 2011, quando eu colocar no fiscal, ela diz que em tempos sombrios, onde a diferença é reprimida e neofascistas querem impedir até o trânsito do que é diferente, é preciso ousar mover o espaço de cidades como o Rio de Janeiro, conectando com a história do tempo presente. E ela segue dizendo que os adeptos do street skate, que é essa modalidade do skate de rua, querem a liberdade e dinamismo da cidade que se movimenta em resistência cidadã. Vocês veem, dinamismo tem tudo a ver com essa questão do skate. O skate é algo dinâmico, é algo que se encaixa no quadro dos esportes radicais. Então, prosseguindo aí, eu trouxe duas imagens para a gente refletir sobre como é feita essa ocupação e esses movimentos próprios do direito da cidade na prática do skate na Praça. A primeira é a skateada. É uma forma dos skatistas chamarem a passeata deles. Ela parte do MAN, normalmente o encontro é no MAN, em lugares ali próximos naquele do Flamengo, e eles saem na famosa skateada indo em direção à Praça 15. E ao longo desse percurso, eles fazem manobras, ou best tricks, como eles gostam de chamar, que são campeonatos de melhores manobras, onde tem premiações. E aqui é quando eles chegam na Praça 15. Mas essa aqui já é uma imagem de 2012, do ano seguinte. Como eu vou falar mais para frente, isso se tornou um evento anual. Quando eles chegam na praça, além de ter campeonatos de melhores manobras, tem oficinas de arte para as crianças relacionadas ao grafite, à pichação, tem shows de DJs, punk, porque o skate é muito ligado com o movimento punk do hip hop. Eu vou abordar isso mais para frente também. Então, trouxe aqui só para ilustrar para vocês o que eu quero dizer quando eu digo ocupação do espaço urbano carioca do tempo presente. Bom, agora, eu falo muito nessa questão de uma disputa de imaginários sobre a cidade, sobre a ocupação do espaço urbano carioca do tempo presente. Então, para isso, eu tenho que fazer uma localização do que eu quero dizer com essa disputa de imaginários sobre a ocupação do espaço urbano carioca. Bom, antes de eu adentrar os skateboards de rua, essa experiência do Rio, eu acho importante a gente partir dos conceitos do filósofo francês Henri Lefebvre sobre a conceituação do espaço. E antes da gente também começar a adentrar umas categorias presentes na categorização que a gente entende por cidade, contemporaneamente. Bom, o Henri Lefebvre, ele diz que de onde o esforço para sair da confusão, considerando o espaço social, assim como o tempo social, não mais como fatos da natureza mais ou menos justificado, nem como simples fatos de cultura, mas como produtos. Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o espaço, existem vários métodos e abordagens que concernem o espaço, e isso em diferentes níveis de reflexão. Porém, o fator essencial é a compreensão do espaço na sua relação dialética
entre o que ele produz e o que é produzido nele. Dessa forma, podemos conceituar o espaço enquanto categoria de transformação, uma variável que, ao mesmo tempo que exerce uma função de produto, também está exercendo uma função de produtor. Dessa forma, o espaço não pode mais ser concebido como passivo, vazio, ou então como os produtos, não tendo outro sentido, senão de ser trocado, de ser consumido e de desaparecer. Enquanto produto, por interação ou retroação, o espaço intervém na própria produção, organização do trabalho produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas e energias, redes de repartição de produtos. À sua maneira, produtivo e produtor, o espaço, mal ou bem organizado, entra nas relações de produção e nas forças produtivas. Ou seja, o espaço, ele não só é algo que é produzido por nós e pelas relações sociais, como ele também marca, ele nos marca. Isso que ele quer dizer quando ele diz essa relação dialética do espaço. Não é pegar o espaço e categorizar ele como sujeito, mas entender ele como uma variável. O que nós produzimos dele, de alguma forma, é reproduzido em nós. Bom, tendo isso em mente, e também fazendo um diálogo com o Milton Santos, o Lefebvre foi um filósofo muito importante e ele escreveu muito sobre a questão do espaço urbano, a questão do cotidiano, e mais para frente, como eu vou falar, do direito da cidade. E essa forma de interpretação dele do espaço na sua relação dialética, inspirou muitos autores que viriam posteriores a ele. Um deles é o geógrafo brasileiro Milton Santos. E, para além da ambiguidade de produto e produto adotada pelo espaço, ele adiciona a questão da intencionalidade, situada na relação entre objeto e ação, para caracterizar a natureza da reprodução do espaço. E ele cita aqui que a noção de intencionalidade não é apenas válida para rever a produção do conhecimento. Essa noção é igualmente eficaz na contemplação do processo de produção e reprodução das coisas, considerados como resultado da relação entre o homem e o mundo, entre o homem e o seu entorno. Então, dessa forma, a gente consegue ver que, além do espaço, enquanto uma categoria de transformação, os agentes envolvidos na reprodução dele e as suas intencionalidades, dessa forma, moldam o imaginário e o cotidiano do Rio de Janeiro. Olhando para o caso específico do Rio, o geógrafo Carlo Dreiner, ele atenta para o caso das cidades de exceção, que é uma releitura do pensamento do filósofo francês Georges Agamben, autor do Estado de Exceção. O filósofo refletia sobre como o estado de exceção é um momento no qual a exceção se torna a regra na organização social das cidades. E trazendo esse debate para o Rio de Janeiro, o Carlos Weiner afirma que aqui no Rio a gente tem 100 modelos a afirmação da democracia direta do capital. O que eu quero dizer com a democracia direta do capital? A democracia direta do capital é quando o capital ele toma o espaço de planejamento da cidade a partir da sua lógica de lucro. E ele diz que um momento chave para a gente pensar nessa virada de reprodução do espaço a partir do capital foi a consagração e herança dos mega eventos esportivos sediados na cidade, a exemplo da Copa do Mundo, da FIFA e das Olimpíadas. Consagraram onda de reformas e parcerias entre a iniciativa privada e a prefeitura para compor obras que preparassem a cidade para tais eventos. Essa virada do pensamento urbanista carioca acontece antes propriamente de sofrer para as educações para se sediar tais eventos. E sim, inaugurou-se e conformou-se sob a égide do prefeito César Maia. Ainda sobre tal momento, cita. O momento simbólico, o fundador desta concepção, certamente foi a elaboração do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, levado a cabo em 1993 e 94. Bom, para quem não sabe, o plano estratégico da cidade é um plano que vem seguido do plano diretor. O plano diretor é o plano das diretrizes do planejamento urbano do Rio de Janeiro. E o plano estratégico é o plano que é encarregado de pôr em prática, de pôr em voga essas diretrizes que vêm do plano diretor. Enfim, continuando aqui, em 22 de novembro de 1993, a Prefeitura do Rio de Janeiro firmava com a Associação Comercial e a Federação das Indústrias um acordo para a promoção do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Em 4 de fevereiro de 94, 46 empresas e associações empresariais instauraram um consórcio mantenedor do PSRJ,
garantindo recursos para o financiamento das atividades e, particularmente, para a contratação de uma empresa consultora catalã. Os profissionais que iriam assumir a direção executiva do plano e de outros consultores privados. Então, dessa maneira, a gente já consegue enxergar um tom empresarial de natureza privada do plano estratégico do Rio de Janeiro, que foi do Natal de 93 a 94. E desse processo, nasceu a candidatura do Luiz Paulo Conde e a primeira candidatura da cidade à sede olímpica, e conjunto também com a consultora catalã. Então, o Rio de Janeiro, a partir daí, começou a ser sorteado para sediar tais mega eventos. Então, mesmo que tenha sido só na gestão do Eduardo Paes, que o Brasil foi sediado para sediar as Olimpíadas da Copa, a gente vê essa construção desse neoliberalismo urbano desde quando o Brasil foi sorteado para sediar os Olimpíadas. Bom, aqui continuando, falando sobre essa questão do urbanismo neoliberal no Rio de Janeiro contemporâneo, eu trago as considerações aqui da arquiteta Maria Gaudí de Souza, que ela fala que observa-se uma crescente ação corporativa na produção e gestão das cidades, por meio de consórcios de grandes empresas atuando em todo o processo, seja as definições dos projetos, implantação e gestão dos serviços e equipamentos coletivos. Existe-se, assim, padrão de fragmentação, mencionado pela privatização da gestão urbana e pela precarização das periferias, condições acentuadamente presentes na configuração atual das cidades brasileiras. Gente, desculpa, estou correndo um pouco, estou com muito slide de pouco tempo. Eu exagerei um pouco, sabe? Então, beleza. Então, a gente viu que a cidade começa a, de alguma forma, adentrar mais essa ideologia neoliberal de reprodução de espaço e partindo dos conceitos do Lefebvre, como eu disse, do espaço enquanto produto e produtor, a gente chega aqui ao tema da arquitetura do espetáculo, segregação socioespacial e o skateboard de. Bom, vista essa nova percepção de empreendedorismo urbano, levando em conta o intenso processo de capitalização da cidade contemporânea, a necessidade de comprovação do seu poder e vai de conta da arquitetura. Então, segundo o arquiteto Ricardo Paes, a arquitetura é um dos principais campos de expressão da cultura do espetáculo no contexto do capitalismo contemporâneo, uma vez que tem um processo crescente de comodificação e superestima a imagem. Aí, dois exemplos que eu trago disso no Rio de Janeiro, dessa superestimação da imagem, dessa arquitetura espetaculosa, é o exemplo da Praça Mauá e depois vou trazer o do Porto Maravilha. Bom, na Praça Mauá, foi o projeto do Ministério do Rio, pensando na reestruturação da zona portuária da Praça Mauá. Os geógrafos Helena de Paula Mello e Thiago Gilbert Bergsó, eles dizem que no contexto ideário urbanístico do projeto político presente no projeto Porto Maravilha, no sentido de tratar a fábrica com consenso, a Praça Mauá de hoje, juntamente com o Museu de Arte Moderna do Rio e o Museu do Amanhã, e outros que estão dispostos no projeto de revitalização, se encaixam no receituário de cenários pensados e colocados em prática a fim de prevalecer a cidade como mercadoria do espetáculo, cenários que segregam a violência. Pode passar. E para falar do exemplo da zona portuária, eu trago uma citação do meu próprio orientador, Romulo Costa Matos, que discorre sobre os interesses estatais em relação às melhorias do âmbito social urbano, como exemplo das habitações populares e o privilégio da valorização de empreendedorismo urbano visando o setor privado, ou melhor, as parcerias entre público e privado. Talvez o caso mais emblemático de transformação espacial por meio dos preparativos para a revenda seja da região portuária, cujas obras estão orçadas em 8 bilhões. Antes de tentar configurar uma cidade mais humanitária, uma oferência de habitações populares, o projeto do Porto Maravilha tem por objetivo fazer de tal região um novo centro de negócios. Aqui a política de transferência de terras públicas para o setor privado se dá através das operações urbanas consorciadas das parcerias público-privadas. Bom, e como que o skateboard entra nesse cenário que eu estou apresentando para vocês? Bom, nesse contexto de banalização dos espaços públicos, os praticantes do skateboard costumam apropriar-se desses espaços ora vistos como contemplativos. Novamente, a arquiteta Adriana Sanson Fontes diz que, segundo alguns skatistas, um lugar bonito é atraente para a apropriação,
Procurando melhor qualificar esse relato, determinados skatistas têm uma relação inconsciente, instintiva com a arquitetura. Quando essa arquitetura atraente tem uso cultural, melhor ainda, já que a prática se relaciona diretamente com a cultura e a arte do mundo. Aí eu trouxe aqui uma imagem ali da Praça Mauá. Esse aqui é o skatista e rapper Leon Frassetti, o L7. Vocês conhecem, acredito, grande parte. Ele está mandando uma manobra na Praça Mauá, no Museu de Arte Contemporânea do Rio de Fundo. Interessante é perceber essa dimensão artística do skateboard, a dimensão de reinterpretação subjetiva do espaço e também a ligação do skateboard com outras áreas do audiovisual, como a fotografia, a filmagem, ele está muito conectado. E eu também trago, só para citar, não vou adentrar, um documentário muito interessante chamado Concrete Dreams, Scaling the Creations of Oscar Niemeyer, acho que Niemeyer é o roteiro, se entender, onde os skatistas conseguiram Pedro Barros, que competiu nas Olimpíadas, foi prata nas Olimpíadas, e Murilo Pérez conseguiram a autorização da Fundação Oscar Niemeyer para andar em alguns tipos de skate feitos pela arquitetura, inclusive o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana do Brasil. Agora, vamos falar sobre o direito da cidade, que compõe grande parte do corpo teórico da minha pesquisa. Bom, da forma como estabelecido anteriormente, essa lógica de planejamento do capital vai de encontro aos pensamentos do filósofo francês Henri Lefebvre sobre o direito da cidade. Aí, me citando aqui, esse ideal proposto representa uma reivindicação à vida urbana, que visa abranger a todas as classes e grupos do planejamento urbano e do cotidiano das cidades. Porém, não se configura como uma demanda por infraestrutura, equipamentos urbanos ou habitação social por si só. Assim, além de um direito propriamente jurídico, pelo fato de atuar como referencial de lutas sociais no espaço da cidade. Em outras palavras, além de uma reivindicação pelos direitos urbanos, representa o ideal de cobertura como modo de produção capitalista e, por consequência, a maneira hierarquizante e segregadora como espaço é reproduzido e apropriado. Dito isso, é de suma importância a percepção da luta de classes como caráter organizador da produção do espaço urbano e também como fator de produção de desigualdade na vida cotidiana da cidade. Bom, aí o que ele nota? O Lefebvre diz que, para se apresentar em boa problemática urbana, impõe-se um ponto de partida, que é o processo de industrialização. Ele descreve tal processo como um motor das transformações sociais por pelo menos 150 anos, desde o início do crescimento acelerado da industrialização das cidades até os dias de hoje. Dito isso, por consequência, a lógica de reprodução do espaço e a cotidianidade das cidades foi definida pela lógica da burguesia industrial, pautada no mercado, na indústria, no individualismo e principalmente no lucro. Seguindo isso, como eu disse, a crise tradicional da cidade acompanha a crise mundial da civilização agrária igualmente tradicional, que caminham juntas e mesmo conhecidas. Cabe a nós resolver essa dupla crise, notadamente ao criar com a nova cidade, a nova vida na cidade. O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito divisível de retorno das cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada. E, a partir disso, muitos teóricos começaram a trabalhar em cima do direito à cidade. Um deles é o David Harvey. Ele diz que o direito à cidade é, portanto, muito mais do que o direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora. É um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos desejos. Além disso, é um direito muito mais coletivo e individual, uma vez que reinventar a cidade depende inevitavelmente do exercício do poder coletivo sobre o processo de urbanização. A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos, a nossa cidade, como pretende argumentar, é um dos nossos direitos humanos mais preciosos, ainda que um dos mais menosprezados. Bom, falando sobre o skateboard do direito da cidade, tratando dessa relação e pensando no skate como uma praxe social de utilização do espaço da cidade, faz parte de uma discussão sobre o direito da cidade, portanto, pensar a apropriação do espaço urbano na singularidade da experiência do uso do skate, não só como alternativa de mobilidade urbana, mas, sobretudo, proposta de um pouco experienciar a vida na rua, de maneira a propor novas formas de ocupação do espaço cidadino. Isso quem diz é a historiadora Andréa Casanova Maia, que já citei anteriormente. Agora, o historiador Leonardo Brandão, na sua dissertação de mestrado em História, diz que a proibição do skate como prática urbana, tal como ocorreu em São Paulo, falar um pouco mais diferente desse daqui, discute a questão sobre o direito à cidade e os modos de apropriação desta pelo street skate.
O skateboard de rua enquanto movimento social urbano. Discorrendo sobre a chegada do skateboard no Brasil, o historiador Leonardo Brandão atenta a importância da associação do skate com o movimento do punk na década de 80. Segundo o autor, esse espírito rebelde antissistema do movimento, voltado na Inglaterra e nos Estados Unidos, dava o tom e o ritmo da prática do skate nos anos 80. Bom, porém, a recepção do skateboard de rua por parte das autoridades do Estado não foi amigável. O acontecimento determinante para a diretiva municipal foi a proibição da prática do skate no Parque Ibirapuera. Consequentemente, em parques e praças públicas de São Paulo, essa proibição foi feita pelo prefeito Jânio Quadros em 1988. Sobre ela, o historiador Leonardo Brandão diz que, após muitas discussões entre skatistas e policiais que se estenderam durante anos, a proibição efetiva do parque foi decretada no dia 19 de maio de 88, quando então o prefeito Jânio Quadros entrou memorando impresso no Diário Oficial, proibido irrevogavelmente o uso de skate nesse local. Bom, pelo visto não foi tão irrevogável, porque no ano seguinte, o Luiz Erundina foi eleito como prefeito de São Paulo e poria fim à proibição da prática. E, inclusive, é muito querida pelos skatistas paulistas e é conhecida por eles como a prefeita de skate. Então, para concluir rápido, eu vou falar sobre o coletivo XV, que era para ser o foco da pesquisa, mas eu vou ter que apressar. Então, como eu falei anteriormente, a repressão da prática aconteceu em 1999. A prática foi proibida na Praça 15, mas os skatistas nunca se deram por vencidos com a proibição da prática. Então, eles começaram a se organizar em coletivos, sendo o mais importante deles o coletivo XV, e começaram, a partir disso, fazer práticas, criar propostas de diálogo com o poder público, para, assim, poder legitimar a prática de skate na praça. Isso aqui é um manifesto do coletivo XV, que eu queria ler para vocês rapidamente, que eu acho que explica muito sobre quem são, a partir da perspectiva deles, e também dialoga muito com a ideia do direito à cidade, que somos filhos das ruas, lutamos pelo espaço público como direito de todos e consideramos a rua a nossa segunda casa. Termômetro das mudanças. Um pequeno mundo dentro de um estilo de vida. Uma cultura urbana, uma filosofia humana. Nossa desordem, sim, é progresso. Não há nada nem ninguém acima de tudo e de todos. Não há nada nem ninguém abaixo de tudo e de todos. Somos iguais, respeitando as diferenças. Diferentes, porém unidos por um único laço invisível de amor materializado em formato de madeira, eixos, rodas, rolamentos, lixos e parafusos. Esse trecho foi retirado do documentário Antroposkate-Fagia, Manifesto do Coletivo XV, que foi escrito pelo historiador André Casanova Maia. Skate de vias públicas, como é o título da minha pesquisa e como é o logo do movimento do evento I Love 15, que eu disse para vocês que é o evento principal do estudo nessa pesquisa, organizado pelo Coletivo XV. E com o crescimento exponencial de praticantes na área, tornava-se necessário inserir legalmente a cultura do skate no contexto urbano da Praça 15 e do centro da cidade, reconhecendo assim o seu valor social e os benefícios trazidos por ele através de 14 anos de persistente apropriação temporária do espaço público. De 97, que foi quando a hora de forma da cidade, até 2011, que foi quando eles formularam esse pedido de poder público solicitar os 4 pontos principais. A adequação dos mobiliários existentes no local de forma que atenda às necessidades de todos, sem exclusão. Tal adaptação consiste em inserir cantoneiras, perfis metálicos em aço nos mobiliários de interesse dos skatistas, seguindo uma tendência mundial de multifuncionalidade dos objetos urbanos. Retirada total da grade que cerca o chafariz do Mestre Valentim, uma barreira visual colocada de forma aleatória, bloqueia a visão e expõe um dos marcos históricos do local. A mesma impede a utilização das bordas pelos skatistas e qualquer cidadão que queira sentar no local. Determinação de horários para a prática do esporte de forma que não atrapalhe a circulação do usuário comum no espaço. Nos dias de semana a partir das 8 e nos finais de semana a partir das 20. A manutenção dos objetos se tornará a responsabilidade de alguma marca ou empresa, tornando possível a sua utilização por um longo prazo, assim como a criação do vínculo da própria marca para a identidade do skate carioca. No caso, o último evento da Love foi patrocinado pela outra. Então, beleza. Então, pode só pular para o último slide? Pulando para o último aí. Esse lutas presentes. Bom, vai dar para eu falar muito sobre o Love 15, mas eu queria falar sobre uma luta presente que aconteceu no caso semana passada com
evento chamado XV contra o Fascismo. Foi uma parceria entre o coletivo XV e o Hardcore contra o Fascismo. Falava sobre a democratização dos espaços e abordava muito sobre a luta do Rio de Janeiro no tempo presente contra os ideais neofascistas e os discursos de ódio. O evento, o evento foi recheado de fora Bolsonaro e volta Lula, como de costume, e como vocês podem ver, o cartaz de divulgação do evento fez alusão também à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ali à mão, vocês podem ver a ausência do dedo mindinho da mão esquerda, e esse símbolo XV com a mão é o símbolo que os locais da Praça 15 fazem. Seria um X e um V, né? Enfim, é isso. Desculpa ter passado. Tive que correr um pouco, mas é isso, gente. Ainda está em desenvolvimento. Estou já 2/3 da pesquisa, estou terminando o segundo capítulo para as considerações finais. Tive que cortar muita coisa, acreditem, mesmo falando pra caramba, que eu falo muito. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção. Desculpa por ter passado um pouco. Bom, gostaria de agradecer a apresentação do João Guilherme. Uma das apresentações acabou não acontecendo, infelizmente, então a gente vai passar agora para as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para o João, vocês podem levantar a mão que eu queria fazer uma pergunta do João sobre interpretações de lições, tá? Mas nem para compreender eu nem só para discutir. Primeiro, boa tarde. Queria fazer uma pergunta para o João sobre a gente gosta de diversidade. Isso necessariamente tem que levar sobre ecologia urbana, né? Características da escola de Chicago, escola sociológica de Chicago, econômica. E também uma questão de urbanidade. A pergunta tem que fazer parte de uma reflexão de um outro elemento que também faz parte da abstração. Muitas das vezes a gente vê muros, alguns muros da cidade, com escrito assim, área reservada para administrador barulho. E aí você vê a parede toda branca, sem nada, e os prédios e muros em volta todos fechados, como normalmente a gente protege. Então, a pergunta que eu quero fazer é um pouco nesse sentido. Se num determinado momento, o movimento que o skate contempla e a prática do skate possível receber a centralização que merece, em termos políticos, em termos sociais, em termos econômicos, em termos de arquitetura, como que se mantém esse caráter subversivo, que é historicamente no conjunto do skate? O que eu estou dizendo não é que vai deixar de ser subversivo, mas qual é a importância de se manter subversivo? Pô, excelente pergunta, até porque eu sinto que isso está acontecendo agora. Teve o evento Skate Total Loop, o STU, acontece na Praça do Ar, na Barra da Tijuca, e, curiosamente, esse foi o primeiro ano que ele foi um evento pago. Ele nunca tinha sido pago. Não foi uma taxa muito grande também, mas foi um evento pago. A gente já via um evento mais elitizado, via uma maior presença de pessoas brancas. Então, assim, eu acho que faz parte, não só, diria que é um dever da galera que cultua o skate como um estilo de vida, manter caráter subversivo, porque a gente sabe que o capital tende a apropriar aquilo que ele não pode contornar. E eu vejo muito isso no skate. O Pedro Barros, skatista, que ganhou uma prata na modalidade de barco das Olimpíadas, ele tem uma citação muito interessante. Ele diz que o skate nunca pediu para estar nas Olimpíadas. Nunca foi pedido. A gente está aqui porque vocês fizeram a gente aqui. Então, eu acho que esse é o pensamento que deve ser usado. De que, se vocês querem fornecer capital, se vocês querem oferecer infraestrutura, beleza, mas a gente não pediu por isso. A nossa organização, por si só, já fazia dos espaços da cidade nosso espaço de transformação criativa. Então, eu acho que é essa mentalidade. Eu acho que dialoga no grafite, na pichação, exatamente o que você falou,
por essa questão interpretativa do espaço da cidade, né? Esse espaço que dá para a subjetividade de cada praticante, de cada um desses movimentos sociais urbanos se expressar. Mas eu acho que é um debate excelente essa questão da capitalização do eu te respondi, não sei. Maravilha. Então, a Bruna, né? O título é Margem para o Oeste, é a expressão. Talvez já veja a parte da sua fala, mas a margem para o Oeste é uma expressão acho que eu já estou meio batido, né? Tanto na experiência pode ser sentido na ilha, né? O avanço da produção cafeeira, como isso aparece, como essa expressão aparece? Aparece na letra da lei? Sim, é esse nome, não é um nome popular, é um nome que o governo dá. Não, eu nunca entrei em contato com um documento que dissesse que é inspiração da marcha americana ou, enfim, qualquer outra coisa. Acredito que é por uma questão mesmo geográfica, vamos partir. E na lei vem especificamente esse nome, né? Tem os decretos-leis, está na bibliografia, e aí, se vocês procurarem, vocês vão ver que é a marcha para o oeste. É exatamente assim. Inclusive, no discurso do Vargas, o verdadeiro que eu botei entre aspas é a fala que se tem, né, daquele período. Eles falam, vamos buscar a verdadeira brasilidade. Então, essas intencionalidades estão no discurso mesmo, não estão só sobrevoando o evento histórico. Parabéns aos dois, eu achei que os dois têm são muito atenção, são muito legais. Eu gostaria que você explicasse mais sobre quem eram as pessoas que o DIP tinha um qual. Quem eram as pessoas que eles queriam levar para o Oeste? Você tem perfil social delas? E como é que funcionava essa propaganda? Era, sei lá, como é que eles chegavam até as pessoas, tentavam fazê-las saírem do centro urbano e voltarem? Ótima pergunta. Por que acontece? A ideia de integrar o centro urbano com o interior é integrar ideologicamente. E também pelo projeto do Rondon, né, com toda a questão dos teleféricos. Mas não é para tirar as pessoas da capital para levar para os interiores. É, na realidade, explorar outros interiores e levar essas pessoas dos outros interiores para um interior que é mais interior ainda, que é mais isolado ainda. Então, o perfil, não posso te falar que tem um perfil traçado diretamente, de maneira clara, né? Tem um documento que fala, olha, esse é o perfil de que queremos. Mas a gente consegue supor, criar hipóteses sobre esse perfil. Por quê? A partir do Aires e a partir dos próprios irmãos de Vilas Boas. O que acontece? O Aires, ele é um sertanista, é um garoto do interior, do sul do Brasil, que não tem família, que não tem estabilidade, não sabe o que faz da vida dele, vai para São Paulo, acaba todo o dinheiro dele e ele fala, o que eu vou fazer agora? Ele vê no jornal a propaganda e fala, eu vou me juntar nessa galera. Então, a gente percebe que são pessoas o quê? Pouco instruídas, ele não estudou, apesar de ter tido a condição de estudar, ele não gostava do estudo que ele falava, então ele preferia viver no campo. São pessoas que não são do centro urbano e hoje as pessoas que eram estudadas e que tiveram vontade de vir, no caso dos irmãos de Vilas Boas, foram impedidas. Eles não foram aceitos de primeira. Então, qual o recurso que eles adotaram? Fingir que eu sou analfabeto, fingir que eu não tenho estudo. E aí eles tentam e são aceitos. Então, a gente percebe que o perfil mesmo é trazer a galera pobre, as pessoas pobres, marginais da sociedade, para ocupar esses espaços. Você não vai tirar
uma pessoa de classe média alta, para poder fazer esse tipo de projeto, implementar esse tipo de projeto. Até porque tinha um risco muito grande, a gente estava entrando num local que as pessoas não conheciam direito. A civilização não entendia como é que era o deslocamento, né, a floresta, tanto que muitos sertanistas morreram, era perigoso. Você não vai botar em risco uma classe média, alguém que tenha privilégios, né? Em relação à divulgação, essa divulgação era feita por jornais, panfletos, oratória. A igreja também atuou nessa divulgação. Tinha padres que participavam, que convocavam, que usavam. Então, era bem uma coisa popular para poder atrair essa galera mais marginal. Primeiro, os trabalhos foram ótimos, sensacional mesmo, estava o tempo todo com a minha atenção presa. O primeiro é João, né? O João, que foi constatando mais a questão do skate como social. Eu pensei muito na questão de ser um espaço e um movimento também mais ocupado por homens. E se nessa pesquisa você pensa em talvez, não sei na verdade se no coletivo tem a presença de mulheres, ou se eu imagino que seja predominantemente homens, e também se também esse papel da mulher na ilegalidade, no subversivo, queria saber sobre isso. Bom, então, um dos grupos que eu trabalho aqui na minha monografia também, eu tive que botar, eu mal consegui falar reportando, imagina se não tivesse feito o reporte. Então, assim, um dos coletivos que eu estudo é o coletivo chamado Britney's Crew, que é formado por mulheres skatistas da Praça 15 das proximidades. E elas foram, eu não sei se vocês conhecem o evento Artcore, que acontece no ano, elas foram as patronas do festival de 2018, organizaram o Best Trick no festival de 2019 também. Best Trick, quando digo Best Trick, é campeonato de melhor manobra. É que como o skate é uma cultura norte-americana, às vezes fica muito imbricado essas falas norte-americanas mesmo, mas é porque eu não sei como ficar uma tradução campeonato de melhor manobra, sabe? Então, assim, por isso eu falo às vezes em inglês. Mas, enfim, tem esse movimento da Britney's Crew, mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, um pouco menos do que outros esportes, como de futebol, basicamente, hoje a gente envolve investimento, tanto cultural quanto investimento prático dos times de futebol feminino. Eu diria que no skate a gente tem um pouco mais, tanto que a gente tem a questão da Raíssa Leal, que é uma prata nas Olimpíadas. Ela trouxe muita visibilidade para o skate feminino, mas no evento desse que eu ocorreu esse ano, estava muito lotado de skate feminino, de forma que não ficava antes. Então, assim, eu reconheço que, assim como esses espaços tem essa barreira, às vezes, aos corpos femininos, mas eu diria que o skate tem tentado mudar isso. Inclusive, nesse documentário, um curta documental que eu tive que falar bem rápido, esse ano que eu fui skate batido, tem uma parte muito interessante que a Casa Nova cita: somos diferentes, mas somos iguais. Que ela quer dizer que, quando nós dizemos que nós somos iguais, não queremos dizer que somos inteiramente iguais. Nós temos diferenças de raça, diferenças de gênero, diferenças de pensamentos, mas o que une eles é o amor ao skate. Então, ela cita pessoas trans, ela cita mulheres, enfim. Eu acho que o gênero está começando a efervescer mais no campo do skate, no campo do skate. Eu acho que deve uma grande pesquisa. Eu posso pensar em estratégias, quem sabe discutir, mas eu acho que gênero e skate também é um grande assunto para ser desenvolvido. Obrigada. Não sei se respondeu. Mas eu complementei. Gostaria de parabenizar dois pelas falas como ótimas. A revista Temperatura, depois fez circular sobre a relação entre a Norte e o Oeste e as reivindicações da reforma agrária. Eu vou ter que ficar te devendo essa. Não tenho leitura suficiente para fazer tais afirmações e nem responder a sua pergunta, mas é uma ótima questão a ser pensada, porque é um pouco de leitura que eu tenho. É sobre a divisão de terra do Mato Grosso. Como eu falei, a redefinição foi muito importante, porque a ocupação indígena é deslegitimada. E aí,
tem-se com as lutas dos indigenistas, próprio povo indígena, a tentativa de garantir a permanência no território. O que vai acontecer? Vão tentar criar o projeto que se concretizou, chamado Parque Indígena do Xingu. Falar do Parque Indígena do Xingu. Só que a ideia é que o Xingu, o Parque Indígena, fosse muito maior do que ele de fato foi. E como é que o governo do estado do Mato Grosso atuou? Ele atuou em favor dos empresários, onde, sendo detentor da terra, do direito, né, de posse, administrar a posse, ele saiu distribuindo um monte de porção de terra para os empresários. Esses empresários adquiriram a posse, e aí como é que acontece? E eles falaram, os empresários deixaram bem claros, olha, a gente até pode ceder as terras para os indígenas, mas aí vai ter que pagar uma indenização. E o valor da indenização era tão exorbitante, mas tão exorbitante, eu não lembro especificamente o número, mas era extremamente exorbitante, que o governo federal falou, olha, não tem como, é possível a gente arcar com esse tipo de gasto. E aí é o que hoje a gente vê que acontece no Mato Grosso, principalmente no Xingu, que se tornou terra indígena, perdeu o nome de parque, que você, se olhar na foto aérea, você vê lá a floresta preservada, que é a área indígena, e uma divisão grotesca com agronegócio, onde está tudo devastado. Então, eu vou ficar te devendo essa pergunta, mas dá para ter uma noção de que foi uma política de terras cruel, uma política de terras que reverbera até hoje, e a marcha, ela fala também do tempo presente. Mais uma pergunta aí? Não? Eu vou perguntar para cada um que eu fiquei me esforçando para fazer uma pergunta. Se não fossem suas próprias perguntas, eu vou ficar até feliz de pedir muita pergunta. E foi muito difícil fazer perguntas sobre o trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês está muito legal e bem complexo também, tive alguma dificuldade. Uma pergunta vai para a Bruna, com relação à imagem, né, que se tem sobre o sertanista. E agora, até hoje ainda você tem muitos debates, muitas discussões sobre imagens, com essa questão do avanço também ao oeste. Como você poderia ver essas manifestações, por exemplo, de contrapõe-se ao egoísmo desse avanço, pelo seu trabalho? Se teria como fazer um paralelo, ou alguma coisa do gênero. E o João, eu só falei o João, você falou da ocupação de espaço do skate, né? Mas também, inicialmente, como algo ilegal, né? Que eu achei bem interessante, e depois, você tem essa visibilidade para poder mudar ele. Mas você pensa que, talvez, essa ocupação de espaço poderia ser pensada como uma política pública para a juventude? Acho que são seis perguntas. Eu ia pedir para você repetir, que eu não entendi muito bem. Assim, bom, tem um projeto para esse avanço para o oeste, mas essas figuras dessas pessoas que vão para o oeste, elas são romantizadas inicialmente. Você tem uma questão aí daquele desbravador. E hoje em dia não, ainda tem um tempinho, mas agora, recentemente, tiveram muitas manifestações contra, por exemplo, a imagem de sertanistas. Eu queria saber se, pelo seu trabalho, a gente consegue ter, talvez, uma nova forma de se pensar sobre esse aspecto, sobre esse heroísmo ou alguma coisa do gênero. É um desdobramento, né? Não é um objetivo que eu tenho dentro do trabalho. Os objetivos são outros, tem a ver mais com a questão da identidade nacional. Mas, trazendo o tempo presente, que é super importante, a diferença entre esse movimento de questionar a imagem dos bandeirantes para os sertanistas da Marcha para o Oeste é que, é o que eu falei no começo, a marcha ela não é tão discutida quanto o movimento bandeirante. E aí isso cai, e é muito importante esse levantamento que você trouxe, porque isso cai no perigo, né, da gente esquecer todo esse processo de romantização que teve durante a marcha e que, sem a gente perceber, chega até o dia de hoje, chega até o nosso discurso. Então, como não é uma coisa que a gente está sempre em contato com o evento histórico, a gente acaba deixando de lado de discutir. Mas a questão da figura dele ser romantizada é um fato, né?
inegável, o Estado romantiza, só que também tem gente que contesta. Por exemplo, os irmãos Vilas Boas, um deles, eu acho que é o Orlando, ele vai chegar e vai falar assim, olha, do Aires especificamente, vão fazer uma pergunta para ele na década de 90, porque o FHC vai proporcionar para ele uma pensão vitalícia até o dia que ele morrer, assim, uma pensão maravilhosa. E aí perguntam, poxa, o Vilas Boas, o que você achou aí dessa pensão oferecida pelo FHC? E aí ele vai falar, olha, eu nem entendi, porque nem sertanista ele é. Então, a gente tem também uma contestação do papel dele. Ele vai falar, ele nem era sertanista. Ele era como se fosse um pau para toda a obra, fazia um pouco de tudo. Ele não tinha uma função dentro da marcha. E aí, esse também é uma questão que eu vou começar a trabalhar na minha dissertação, mas que não está nesse trabalho final, é que como é que o Aires chegou a ser sertanista? Quem deu esse título a ele? Foi o Estado querendo romantizar o papel dele. Por quê? Na capa de um dos maiores jornais do Rio de Janeiro está assim, Aires e Jacuí. Representação da comunhão nacional. Eles são vistos como salvadores da comunhão nacional. E você tem que fazer as pessoas acreditarem que são duas figuras. Principalmente o Aires, um homem branco, né, de Jacuí fica de escanteio. É uma figura extremamente relevante dentro da marcha, mas ele não era. Ele não era relevante. Né? E aí tem também a questão do Aires ser um homem que acabou caindo no esquecimento. E por que eu digo isso? Pelo fim que levou o relacionamento dos dois. Enquanto a mídia esperava uma novela, porque de fato foi feita uma novela nos jornais, todos os dias saíam como se fossem episódios nos jornais contando o que tinha acontecido de novo na relação, todos os dias. E às vezes eu achei 5 citações, 5 reportagens em um único dia no jornal. Para vocês verem o fervor midiático, o apelo da mídia para explorar o caso, porque deu muito dinheiro para os jornais e mobilizou muito a política. Estado Novo não, já era período democrático de Vargas. Para finalizar, o que aconteceu? O ideal de romance perfeito caiu por terra, porque Jacuí morre depois de Pai e Filho, do Aires. E aí tem várias discussões, né? O porquê, quando é que ela morre? A medicina, a teoria ocidental vai falar uma coisa, a ideia, a visão indígena sobre os costumes, sobre as tradições vai falar outra. O Aires não podia trabalhar enquanto a Jacuí estivesse grávida, é uma tradição que ela fala que ele trabalha. E aí tem a questão da construção da pessoa indígena, e isso afeta. E aí, o que acontece? Os jornais que antes veneravam Aires, quando a Jacuí morre de maneira trágica, começam a atacá-lo e falar que ele desprezou a própria mulher e que ele é um vilão. E aí, o que acontece? Essa figura do Aires não é questionada, e aí também entra mais uma vez como um objetivo da pesquisa da dissertação, não é questionada, ela cai no esquecimento. E aí você não contesta esse título de sertanista e a atuação dele enquanto figura histórica. Bom, falou na questão das políticas públicas, na questão da apropriação dos tipos. Então, primeiro pensando na questão da apropriação, eu acho que volta muito a questão do direito à cidade, que eu acho que ela teve a minha pesquisa. A gente pensando no direito à cidade também como um direito de intervir e apropriar o espaço da nossa maneira, como o próprio David Harvey desenvolvia a teoria do Lefebvre, que o direito à cidade está também relacionado a gente reproduzir o espaço da cidade de acordo com nossos desejos. Então, acho que o skate entra muito nessa questão. E para garantir sua prática, agora falando sobre o poder público, eles travaram relações de conflito, mas também de negociações. A skate art, como indústria ali, ela começou em 2008, primeiro agora em 2015, e acontece até hoje, mesmo com o skate tendo sido liberado no final de 2011, nos horários permitidos, como eles mostravam aí no dia de semana. Em 2016, o dia inteiro. Ele usou totalmente a lei, o skate agora é liberado o dia inteiro lá.
Então, tinha essa dimensão do conflito, por meio das skateadas, das manifestações dos skatistas, mas também tinha a dimensão das negociações. Eles faziam amizade com os guardas municipais ali da região, tinham guardas que implicavam mais, guardas que implicavam menos, eles mesmos falam disso. Tem ali a questão do pedido formal que foi feito à Prefeitura do Rio de Janeiro, os 4 pontos centrais. Agora, em relação às políticas públicas, eu sinto que hoje em dia o skate está conseguindo criar uma ligação. Eu diria que sempre teve o skate, assim, por mais que a gente veja ele acontecendo também em muitas áreas de elite, como a Barra da Tijuca, Praça do Polo, Igreja de Rio Grande, a gente também tem a criação de coletivos de pistas de skate em muitas áreas periféricas. Por exemplo, tem o coletivo de skate Maré, uma organização do Complexo da Maré, tem apoio da Prefeitura também, que está numa pista de skate lá. Tem o Instituto Ademáfia, que é organizado pelo Lucas Ademar, não sei se vocês conhecem, o skatista do Rio de Janeiro também. O Instituto Ademáfia fica no Santo Amaro, no Calhete. Tem o Skate Rocinha também, se eu não me engano, o nome é Skate Rocinha, posso estar confundindo o nome, mas tem uma associação forte de skate na Rocinha também. Então, e algumas delas já têm sim um certo subsídio da Prefeitura. Então, eu vejo muito potencial no skate como projeto de transformação social, de transformação. E ainda de toda essa dimensão cultural, o skate também tem a dimensão esportiva, né? A gente viu que agora é o esporte olímpico. Eu tenho minhas considerações pró e contra isso, como a gente tem para tudo, mas, enfim, eu acho que das políticas públicas é isso, a gente tentar aproximar os skate das periferias, não só como esporte, mas também como estilo de vida, como uma proposta de mobilidade, enfim, eu acho que ele tem um grande potencial de transformação socioespacial. Não sei se eu te respondi. É isso, galera. Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer principalmente ao nosso equipe da atuação. Gostaria de passar um pouco para a galera. Como mediador, me bastante, queria agradecer a comissão novamente, agradecer também a galera que ficou até agora, vocês aí. Lembrando que hoje é o primeiro dia da semana de história, tivemos hoje a Metaprec de manhã, foi muito legal, né? Conseguimos lotar a mentira. Gostaria que vocês pudessem vir mais vezes também, né? Vamos ter ainda terça-feira, quarta não, legal? 36, então se vocês puderem comparecer, vocês serão muito bem-vindos. Agradecer. É isso, galera. Serão futuro. Falando que você aí, quem assinou tem que entrar nos nossos fóruns para conseguir o certificado. Está na bio do Instagram, Semana de História do Rio, ou nesse QR Code.